Uma porcaria a velhice. Doente, não tem um plano de saúde, não tem, os médicos não ligam para os velhos, a saúde pública é uma porcaria para os velhos. Esse que é a velhice chata. Doente, sem ter uma sustentação para você para você se manter, tudo isso. É que a velhice é chata, por isso. A velhice é muito triste. Depois de uma certa idade começam a aparecer os problemas. É doença, negócio, ninguém liga pra gente, a velhice é relegada, os velhos não são entendidos pelos mais jovens, eles não têm paciência com as pessoas idosas, nem todos têm respeito pela gente. A gente tem uma experiência de vida, que já viveu tantos anos, mesmo que não seja, que não tenha uma cultura, um estudo, mas a gente tem a experiência de vida e os jovens não acreditam, não acham que seja verdade isso. E é triste sim a velhice. A velhice, eu acho que em todo mundo, não é só no Brasil não, a velhice é muito triste e não sei mais o que falar porque eu acho que vou me repetir sempre, que não é nada bom a gente envelhecer. Eu estou com 61 anos, não consegui me aposentar ainda. Estou trabalho numa casa de família. Crio um netinho de 2 anos e 8 meses, que meu filho faleceu. Estou tentando me aposentar para ver se eu consigo pelo menos uma pensão para me cuidar do meu neto melhor, porque eu me sinto doente, vivo doente, com as pernas ruins, cheias de varizes. Operei uma perna, agora vou ter que operar outra. Trago ele de manhã cedo para vir trabalhar, moro na Praia Grande. Levanto todo dia 4h30 da manhã, saio de casa às 5 da manhã com a criança no colo, sol e chuva. Ele vai para a creche e eu venho trabalhar. Chego em casa às 7h30 da noite. A minha rotina da velhice é essa. Agora, depois de velha, vou criar uma criança. Só peço a Deus que me dê muita saúde, que eu consiga criar ele. Só isso que eu peço a Deus. Bom, eu atualmente sou dona de casa, cuido da minha casa, tenho uma ótima empregada, é uma amiga, não é nem empregada, que me ajuda, mora comigo a minha sobrinha neta, eu é que cuido dela, que pago todas as contas, os estudos, faço tudo por ela. E sou secretária, porque eu sou formada de professora e de secretária, e eu cuido de todos os meus negócios, cuido de parte de inquilino, de aplicações em banco, eu é que vou nos bancos, que faço todo e pago as contas, e tenho 5 poodles morando comigo, porque a minha sobrinha neta primeiro apareceu com um poodle menino, depois apareceu com uma outra poodle menina, e aí tiveram filhotes, e eu acabei ficando com 5 poodles aqui, que passam o dia todo comigo, e eu cuidando deles. Então essa é a minha ocupação de todo dia. Uma vez ou outra eu saio de casa para ir no shopping, ou para ir passear, tirando as vezes que eu vou fazer os negócios. E essa é a minha ocupação. Chegar à terceira idade com saúde é muito bom. Pelo menos estou vivendo um pouquinho mais. É isso que a gente espera da terceira idade, com saúde. O resto a gente conquista depois com o tempo. Chegar na terceira idade é bom porque a gente tem a experiência de vida, a gente já não passa por aqueles problemas que a gente já passou, porque a gente já sabe como se livrar desses problemas. Mas o ruim são as doenças que começam a aparecer na terceira idade. E como eu falei na primeira pergunta que já me fizeram, né, é que as pessoas não têm confiança nos velhos, não ajudam as pessoas idosas. Só isso. A gente acha que não aproveita de mais nada, porque não sai de casa,
quando a gente é mais nova, a gente aproveita mais a vida. Depois que chega uma certa idade, não se aproveita mais nada, porque tem uma criança para criar, não posso sair a lugar nenhum. A não ser uma festa de criança para levar ele, só isso que se aproveita. Mais nada dá para aproveitar. Bom, pela minha idade, o que eu aproveito é como eu respondi no anterior, é a experiência de vida que eu já tive, que eu não vou passar pelos mesmos problemas que eu passei. O que deixo de aproveitar é que eu sempre gostei muito de viajar e agora já não tenho condições de estar viajando. Para ir para a Europa, a gente tem que pegar avião, são horas e horas dentro de um avião. Para fazer uma viagem de navio também são dias e dias dentro do navio. A gente não sabe se vai precisar de um médico, se vai precisar de um socorro, e muita coisa a gente não pode comer, não pode, tem vontade de comer e não pode porque sabe que faz mal, e não posso me divertir, sair como eu saía antigamente, ir para festas, é isso. A cidade onde eu moro é na Praia Grande, mas eu não vivo lá quase. Eu trabalho, saio de manhã, vivo mais em Santos. É a cidade que eu mais amo. Eu acho maravilhosa para a idade dos velhos, porque tem a praia, tem um monte de lugar para passear. Tem bares de vez em quando, por aí que a gente sabe. É isso. É uma cidade maravilhosa, que nem Santos não existe. A minha cidade é um ótimo lugar para os idosos viverem, porque a maioria dos idosos tem pressão alta. E como aqui nós estamos bem baixo, né, a pressão já não sobe tanto como se a gente estivesse morando numa cidade alta. E tem o Jardim da Praia maravilhoso, que a gente pode fazer caminhadas, pode passear, apesar de que eu tenho um pouco de receio, porque os passeios são muito esburacados e tem muita gente levando tombo, caindo e se machucando. E tem o mar que a gente pode apreciar, porque entrar no mar também não se pode, porque a água é poluída, é suja. Eu morei muitos anos, 28 anos no Guarujá. Eu acho o Guarujá ainda melhor para se morar do que Santos, porque o mar é maravilhoso, aquela água limpa, dá para a gente tomar banho de mar. Eu ia com minha mãe, com meu pai, levava os sobrinhos, tudo. E a gente entra sem medo, que não é uma água poluída, aquela areia branca. E é excelente para se morar o Guarujá. Santos também, tirando esses probleminhas, o resto é uma cidade excelente para se viver. Eu não sei não se eles estão cuidando mais dos idosos. Porque idosos não tem nada, nenhuma pensão digna para eles. Vamos ver se agora eles cuidam melhor dos idosos. Melhorou um pouco a vida dos idosos aqui no Brasil, porque agora existe a aposentadoria, né? Tem o INSS, e apesar de que é muito pouco, eu acho que é uma aposentadoria muito baixa, muito pouca, porque os idosos gastam muito com medicamento. A maior parte da aposentadoria vai tudo com remédios. Agora, nós ainda precisamos evoluir muito, o governo precisa cuidar muito mais para se igualar ao que tem os idosos da Inglaterra, o que tem os idosos da Holanda. O Japão, então, que é um país fora de série para cuidar dos idosos, tanto o governo como a família, eles pensam muito no idoso. O idoso não é tão relegado como é aqui no Brasil. Mas estamos melhorando, acho que ainda vamos chegar lá. Eu acho que não vou pegar essa melhora, mas muita gente que está por aí, acho que ainda vai se orgulhar do Brasil. A atividade que eu faço é trabalhar, sair cedo de casa e vir trabalhar. Só essa atividade que eu faço. Eu ando muito, só isso. Não faço mais nada. A atividade que eu faço agora em casa, eu tenho um problema nos meus 2 braços, eu tenho que fazer fisioterapia. Então antes eu ia numa casa aí para fazer uma clínica de fisioterapia.
Mas aí eu aprendi como fazer todos os movimentos, então eu faço em casa. Eu fico quase que 1 hora fazendo exercícios para braço e para coluna. Eu faço em casa. E também, de vez em quando, eu dou uma caminhada por toda a minha casa, que o meu apartamento é grande, é comprido. E eu então ando por todo o apartamento. E vou, de vez em quando, andar. Quando eu vou para o shopping, eu vou a pé, eu volto a pé. Quando eu vou nos bancos, eu vou a pé, volto a pé. E de atividade física são isso. Depois eu leio muito, eu leio jornal, leio revistas, tenho muita assinatura de revista, leio livros, costuro, faço os bordadinhos. Então essa é a minha atividade. E cuido da casa, né? Sempre tem uma coisinha ou outra. Às vezes eu cozinho, faço uma comida, uma coisa, um prato, uma sobremesa, um bolo. É isso. Acho que para melhorar a vida dos idosos, teria que fazer uma diversão para eles, ter mais atividade física para eles, apesar que na praia tem bastante ginástica, essas coisas, eles fazem muito. Mas deveria ter, de vez em quando, uns bailes na Fonte do Sapo, para os idosos, é muito bom ver eles dançando lá. É isso, uma diversão para eles. E mais casa de recuperação para idosos ficarem, morarem, que tem gente que não tem família para tomar conta. Tudo isso. Eu sou uma que quando eu ficar mais velha, eu não tenho ninguém para tomar conta de mim, eu vou ter que ir para uma casa de idosos. A primeira coisa que eu gostaria que mudasse aqui na nossa cidade seria o tratamento médico para os idosos. Porque eu tenho plano de saúde, eu tenho condições financeiras, se precisar pagar uma consulta médica eu posso, mas tem muitos idosos que não podem, eles não têm condição financeira para pagar uma consulta médica. Então, eu acho que a primeira coisa, o essencial, seria mudar o atendimento para os idosos, o atendimento médico. Segunda coisa, eu acho que o governo, a prefeitura aqui de Santos, devia melhorar os passeios. Os passeios são muito esburacados, é muita pedra solta, galhos de árvore, cortam as árvores nas praças, deixam os galhos caídos pelo chão. O idoso já não enxerga direito, pisa num galho, leva um tombo, se machuca ou cai num buraco. Isso que eu acho que deviam melhorar. E eu acho que deviam também ter uns bancos assim mais cômodos para os idosos poderem sentar nas praças, mesmo no jardim da praia. São os bancos muito incômodos. O idoso, sabe, ele caminha um pouco, ele anda um pouco, ele quer sentar para descansar, mas não é um banco assim confortável como a gente vê nas cidades do interior. Eu tenho viajado, às vezes vou para cidade do interior, os bancos são confortáveis, estão pensando nos idosos, a cidade toda muito limpa, os passeios todos bem cuidados, as ruas bem cuidadas. Agora, quanto à diversão, não sei, porque eu como não frequento esses bailes de idosos, eu não sei se isso deveria melhorar ou não, se eles deviam dar mais divertimento para os idosos ou não. Eu vejo esses velhinhos aí nas praças, na praia, jogando dominó, conversando. As velhinhas também põem umas cadeiras assim na beira assim, da praia ou no jardim, ficam conversando, trocando ideias. Eu, como não frequento, não costumo fazer isso, eu não sei se eles gostariam que fosse diferente e se tivessem mais coisas para fazer. Isso eu não sei.